Fala galera, tranquilo? Me pediram um simulado da FGV, que vai acontecer agora no dia 15 de novembro, certo? E aí então, o que eu fiz? Montei o simulado para a FGV. Mesmo esquema que eu fiz no vídeo da PUC, que se você não viu é o seguinte, aí nos comentários você vai ter um link para uma lista de exercícios. A ideia é básica, faz exercícios e aí volta ao vídeo para ver cada questão do exercício comentada em relação aos erros e acertos, um gabarito comentado para o seu estudo, tá? E se puder, se inscreve no canal, compartilha, fala pra galera, vamos juntos ajudar cada vez mais as pessoas a passarem nos vestibulares que elas quiserem passar, beleza? Vem comigo para mais uma série de questões resolvidas aqui no canal. A questão diz assim pra gente, ó. Navegamos pelo espaço de 4 dias até que a 10 de novembro encontramos a barra de um grande rio chamado de Guanabara pelos nativos, devido à sua semelhança com um lago, e de Rio de Janeiro pelos primeiros descobridores do local. O senhor de Vila-Ganhão, para se garantir contra possíveis ataques selvagens que se ofendem com extrema facilidade, e também contra os portugueses, se este alguma vez quisesse aparecer por ali, fortificou o lugar da melhor maneira que pôde. Os víveres eram-nos fornecidos pelos selvagens e constituíram os alimentos do país, a saber, peixe e viação diversas, constantes de carne de animais selvagens, pois ele, diferente de nós, não criam gado, além de farinha feita de raízes. Pão e vinho não havia. Em troca destes víveres, recebiam de nós alguns objetos de pequeno valor, como faca, podões e anzóis. Beleza? E aí, o que a FGV quer que você faça aqui, ó? O frei franciscano André Tevet, em suas terras brasileiras entre 1555 e 1556, junto com outros franceses comandados por Nicolas Villa-Ganhão. Beleza? E olha só, a leitura do trecho do relato dessa expedição permite. Vamos lá. A letra A diz o seguinte, ó. Constatar a aceitação pelo rei francês da partida do Novo Mundo, realizada por portugueses e espanhóis. A letra B fala em identificar as diferenças entre as práticas coloniais e o tratamento dispensado aos indígenas pelos portugueses e franceses. A letra C diz em perceber as diferenças culturais entre os povos indígenas e os conquistadores europeus. A letra D, reconhecer a necessidade da escravidão africana, com base para a montagem das estruturas produtoras coloniais. E a letra E, diferenciar as orientações religiosas protestantes franceses das diferenças católicas ibéricas. Beleza? Olha só. Essa questão ela segue muito um padrão parecido com o Enem. Ou seja, se você olhar com muito carinho, você vai encontrar a resposta no próprio texto. Porque aqui, olha só. Eu estou dizendo então que os franceses, certo? Estou falando dos franceses nesse caso, daí a figura de Villa-Ganhão e o frei franciscano André de Tevet aqui, vai dizer que o que acontece, olha só. Você tem ali a ideia de o senhor de Villa-Ganhão, aqui pra gente, ó, o senhor de Villa-Ganhão, para se garantir contra possíveis ataques selvagens que se ofendem com extrema facilidade, e também contra os portugueses, se ele alguma vez quisessem aparecer por ali, fortificou o lugar da melhor maneira que pôde. Aqui eu já encontro de cara que eu estou falando dos franceses e a fortificação por conta do medo dos ataques de selvagens e de portugueses. Mas olha só, aqui é uma chave interessante dessa relação. Ele fala aqui, ó, os víveres eram nos fornecidos pelos selvagens e constituídos dos alimentos do país, a saber, peixes, viação diversas, constantes de carne de animais selvagens, certo? E aqui, e olha só, pois eles, diferentes de nós, não criam gado, beleza? Além de farinha feita de raízes, tudo bem? Pão e vinho não havia. E aí, em troca destes, aqui, ó, víveres, recebiam de nós alguns objetos de pequeno valor, como facas, podões e anzóis. Então, de alguma forma, tá? O que esse texto está dizendo pra gente? Ele está falando sobre a questão dos franceses, a organização francesa nesse Rio de Janeiro, por causa da lei da Baía de Guanabara, e do Rio de Janeiro, como o próprio texto já diz, e da relação que esses franceses vão acabar tendo com os indígenas. Porque, olha só, vamos entender o seguinte, tá? Da mesma forma que os portugueses chegam ao Brasil, certo? Conquistam o Brasil, tomam o Brasil em 1500, e aí por conta disso se relacionam muito proximamente com índios, principalmente com indígenas, melhor dizendo, principalmente do tronco linguístico Tupi-Guarani, os franceses, por exemplo, vão acabar se relacionando com outras tribos indígenas que eram inimigas do Tupi-Guarani. Vamos lembrar uma coisa importante de cara, que é o seguinte: num primeiro momento, franceses, por exemplo, holandeses, ingleses, etc., não vão aceitar o Tratado de Tordesilhas. O próprio rei francês, inclusive fazendo um certo deboche sobre Tordesilhas, diz que aceita Tordesilhas assim que Portugal e Espanha apresentarem a ele o testamento de Adão, aquele lá da Bíblia, dividindo o mundo entre os dois países, Portugal
Espanha. Então, muito por conta disso, ao longo do processo, eu vou ter, no primeiro momento, saques à costa brasileira. Isso vai, inclusive, fazer que você saia do seu período pré-colonial para o início da colonização efetiva. Da mesma forma, vamos lembrar que o Brasil vai ser invadido por nações estrangeiras 4 vezes, e aí por 2 nações. A França, Rio de Janeiro e Maranhão, séculos XVI e XVII, XVIII, na verdade, e a Holanda, e é a principal invasão ali, basicamente ali, primeiro em Salvador, e depois no Nordeste açucareiro, com centro em Pernambuco. Mas essa questão está falando dessa relação, de alguma forma, dos franceses aqui, e a relação que se estabelece entre franceses e indígenas também. Então a letra A, eu já falei para você que não pode ser, porque a letra A fala que você aceita, o reino francês aceita a partilha do mundo entre portugueses e espanhóis, Tratado de Tordesilhas, e a França não aceita. A letra B fala em identificar as diferenças entre práticas coloniais e o tratamento expressado aos indígenas pelos portugueses e franceses. Eu não estou colocando ali diferentes práticas coloniais e diferentes tratamentos entre franceses e portugueses em relação aos índios. Nada disso. A letra C fala em perceber as diferenças culturais entre os povos indígenas e os conquistadores europeus. E aí tá aqui pra gente a nossa resposta da questão sobre Brasil colônia. Primeira questão do nosso simuladinho aqui, FGV. Porque tá ali no texto, ó, você tem essa ideia dessa diferença cultural. Por exemplo, a ideia de que os indígenas, né, os eles davam ali, forneceram selvagens. Primeiro que você chama eles de selvagens, começa por aí, certo? E aí, então, você tem ali a ideia de que eles oferecem peixe, versão diversa, carne de animais selvagens, porque aqui no Brasil não tem criação de gado. Vamos lembrar que o gado é trazido pelos europeus para cá. Não tem pão e não tem vinho. E da mesma forma recebem em troca dos franceses coisas de pequeno valor, como facas, podões e anzóis. Estou falando basicamente do escambo. Então eu tenho essa diferença cultural que o texto demonstra. A letra D fala de reconhecer a necessidade de escravidão africana. Nada do texto me indica nada a respeito de escravidão africana, principalmente. E a letra E fala de orientações religiosas protestantes franceses e católicos ibéricos. Também não tem relação, embora a invasão francesa ao Rio de Janeiro, no primeiro momento, esteja relacionado sim a uma fuga dos huguenotes, que são os calvinistas franceses. O texto não me fala nada disso, beleza? E aí, nossa primeira questão realizada, e vamos à segunda do nosso simuladinho FGV. A questão 2 é Vargas, porque Vargas sempre cai. Então olha só, em 1934, um grupo de mulheres brasileiras, lideradas por Berta Lutz, elaborou um texto que ficou conhecido como Manifesto Feminista. Leia um trecho desse documento. As mulheres, assim como os homens, nascem membros livres e independentes da espécie humana, dotados da faculdade equivalente igualmente chamados a exercer, sem péias, os seus direitos e deveres individuais. Os sexos são interdependentes e devem um ao outro a sua cooperação. A supressão dos direitos de um acarretará inevitavelmente prejuízos para o outro e, consequentemente, para a nação. Em todos os países e tempos, as leis preconceituosas e costumes tendentes a restringir a mulher e limitar sua instrução, a entravar o desenvolvimento das suas aptidões naturais, a subordinar sua individualidade aos juízos de uma personalidade alheia, foram baseados em teorias falsas, produzindo na vida moderna intenso desequilíbrio social. A autonomia constitui o direito fundamental de todo indivíduo adulto. A recusa desse direito à mulher é uma injustiça social, legal e econômica que repercute desfavoravelmente da coletividade, retardando o progresso geral. Beleza, vamos lá. E o que é FGV, o que a gente busca aqui, ó? Tendo em vista a situação das mulheres no Brasil na década de 1930, é correto afirmar que o texto, letra A, busca estimular as mulheres a exercerem seu direito de voto, que havia sido garantido pela Constituição Brasileira de 1891. Letra B, defende a superioridade das mulheres e condena as decisões da Constituição Brasileira de 1974, que negaram o direito ao voto feminino. C, diversas ações feministas no Rio Grande do Norte, que culminaram no exercício do direito de voto pelas mulheres em 1928. Letra D, reflete o clima de radicalização política no Brasil no período e acabou por impedir o avanço das conquistas políticas das mulheres. E letra E, sustenta a igualdade de gêneros em sintonia com as campanhas que consagraram o direito do voto para as mulheres na Constituição de 1934. E olha só, estamos falando de Vargas. E estou falando do texto. Se você prestar atenção, tá? A gente começa o texto de cara falando aqui, ó, a Berta Lutz, que as mulheres, assim como os homens, nascem membros e livres, independentes da espécie humana, dotados de faculdades equivalentes e igualmente chamados a exercer sem peias os seus direitos e seus deveres individuais. Beleza? E ela vai mais além, olha só.
a supressão dos direitos, aqui ó, de um, acarretará inevitavelmente prejuízos para o outro e, consequentemente, para a nação. E aí, se você pegar o texto como um todo, tá? Eu não vou precisar ler ele tudo, porque ele vai orbitar sobre esse assunto. Vamos combinar que o que a Berta Lutz está trazendo é a ideia de uma defesa de uma igualdade de gênero e, principalmente, uma defesa de direitos que as mulheres não têm. E aí, nessa fase da história, um dos grandes direitos que a mulher não tem é o direito ao voto. E aí vamos lembrar o seguinte, tá? Quando eu falo de Vargas, ou melhor ainda, quando eu falo das constituições brasileiras, e aí até chegar a esse momento da era Vargas, eu teria passado ali pelas 1824, 1891, e aí Vargas, na era Vargas, vai ter duas, 1934 e 1937, certo? Eu tenho o seguinte, olha só. Embora em nenhuma delas, nem 24, nem 1891, você deixe explícita a ideia de que a mulher não pode votar, como eu tenho uma sociedade patriarcal e machista, o fato de você não afirmar que a mulher pode votar pressupunha-se que a sociedade entendia que a mulher não votaria, certo? Enxergava-se a mulher nessa fase como simplesmente aquela responsável por tomar conta da casa e gerar filhos. Ela não era vista como uma questão de uma posição política cidadã. Isso vai gerar uma série de lutas para que as mulheres tenham seu direito de voto, que é exatamente o que a Berta Lutz está dizendo. Quando isso vai acontecer na verdade? Quando você tem a década de 30, 32 e 33, quando você começa a pensar no Código Eleitoral, Vargas, então, nessa vibe ali da era Vargas, e eu estou falando basicamente do governo provisório, vamos lembrar que a era Vargas tem uma divisão em 3 fases, o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, certo? Quando você tem, então, 1934, Vargas vem com uma nova Constituição. E aí, ela altera alguns elementos importantes relacionados à questão do voto. E aí, quais são eles? O meu voto, que era aberto lá a partir de 1891, ele passa a ser secreto. E aí sim, constitucionalmente, eu já tinha liberado isso em 32 e 33, constitucionalmente, eu vou ter agora o direito ao voto feminino. Então, é na Constituição de 1934 que a mulher passa a oficialmente poder votar, beleza? Agora, uma coisa interessante, tá? Os analfabetos, não. Os analfabetos só serão autorizados a votar em 1988. E olha só, eu vou passar ainda pela Constituição de 37, que é a polaca, beleza? Que é a ideia de quando Vargas vem com a sua característica fascista, após o seu golpe de Estado, conhecido como Plano Cohen, dando origem ao Estado Novo. Eu tenho uma outra Constituição em 46, que é com Dutra, que ele vai, na verdade, abrir aquilo que 37 tinha fechado, uma Constituição liberal. Eu equiparo, por exemplo, de novo, os 3 poderes. Eu tenho em 1967 uma nova Constituição, que seria o AI-4, onde eu vou basicamente consolidar os atos institucionais até então do regime de civil-militar, da ditadura militar. E eu tenho finalmente a nossa última Constituição em 1988, a Constituição Cidadã. Então olha só, se eu estou olhando, a gente está discutindo aqui, eu estou contando para você que o que você tem de importante nessa fase, que coaduna com o que o texto está dizendo, é que na era Vargas você constitucionalmente dá o direito ao voto para a mulher, matamos a questão. Obviamente, para a gente, só pode ser aqui, ó, a letra E. Eu sustento a igualdade de gênero em sintonia com as campanhas que consagram o direito ao voto para as mulheres na Constituição de 1934. Porque a letra A está errada, porque em 1891 você não garantia esse direito ao voto feminino. Letra B, em momento algum a Berta Lutz defende a superioridade da mulher em relação ao homem, ela defende a igualdade. A letra C, nada diverge de ações feministas do sul do Brasil. A letra D, não reflete a ideia da radicalização política que impede o avanço das conquistas, você não impede, você favorece, porque elas vão poder votar a partir de 1934, logo, só pode ser de fato, então, a letra E. Beleza? Segunda questão feita, vamos à questão 3 agora. E vamos de Revolução Francesa na questão 3, ou melhor, de Antigo Regime na questão 3. Porque olha só, soberania popular, igualdade civil, igualdade perante a lei. As palavras hoje são ditas com tanta facilidade que somos incapazes de imaginar seu caráter explosivo em 1789. Não conseguimos nos imaginar no mundo mental como o do Antigo Regime, beleza? E aí isso é Robert Danton. E aí, Darton, desculpa. E aí, vamos lá. O que a FGV quer de você? Olha pra cá, ó. As sociedades europeias do chamado Antigo Regime baseavam-se, beleza? Letra A. No princípio da igualdade social e econômica no direito divino de seus monarcas.
na organização social hierárquica e em concepções filosóficas ligadas à religião. Letra C, na perspectiva da desigualdade social e em doutrinas religiosas democráticas. E aí, letra D, na liberdade de expressão religiosa e no sentimento nacionalista. E a letra E, na efetivação da igualdade jurídica e na mentalidade clerical. Agora, a gente saiu daquele padrão das duas questões anteriores, que o texto ali te ajudava a matar, para uma questão mais conteudista, de fato. E aí, o que é o conteudismo aqui? Você tem que saber o que é esse tal de antigo regime, que ele fala ali para você no texto, beleza? E aí que ele pergunta para você ali, basicamente, na ideia da questão. E aí, eu tô falando basicamente da Revolução Francesa, que vai quebrar esse antigo regime. E aí vamos entender o seguinte, olha só. O antigo regime é aquela estrutura basicamente que você tem durante a Idade Moderna. Ou seja, uma sociedade que tem uma política baseada num absolutismo. Uma economia muito ligada ao mercantilismo, certo? E uma sociedade hierarquizada, na qual a sua condição de nascimento determinava sua posição na sociedade, beleza? É o que a gente vai chamar da ideia dos privilégios feudais. Por exemplo, aquela sociedade estamental, no qual o primeiro estado é o clero, o segundo estado é a nobreza, e o terceiro estado, na Idade Moderna, vai colocar ali burgueses, camponeses, certo? No caso da França, o tal dos sans-culottes. Essa estrutura é o que a gente chama de antigo regime. Então, pensou em antigo regime, pensa nessa Europa aí da Idade Moderna. E ele quer, então, no que se baseia essa sociedade europeia desse antigo regime, dessa Idade Moderna. A letra A, ela fala pra gente em princípio da igualdade social e econômica. Já quebramos, isso não existe, certo? Você tem uma sociedade completamente desigual. Inclusive, os três estados, vamos lembrar que o primeiro e o segundo estado não pagam impostos. Um dos motivos que vai levar à explosão da Revolução Francesa. Não é o único, mas é um dos motivos que levam a essa eclosão. A letra B fala de uma organização social hierárquica e em concepções filosóficas ligadas a religiões. Certa resposta. Pra gente tem que ser aqui a letra B de bola, certo? Porque, vamos lá, nós temos uma ordenação social, ou seja, uma sociedade baseada nessa questão hierárquica, o tal dos três estados, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, e baseada, sim, em concepções filosóficas ligadas à religião. Classicamente, estou falando do quê? Da chamada teoria do direito divino. Vamos lembrar que entre as concepções que garantem a existência de um rei absolutista, você tem duas grandes correntes. Uma corrente que ela é uma corrente laica, uma que não vai usar a religião para explicar a ideia da existência de um rei absolutista. E aí você coloca dois grandes autores. Maquiavel, com a sua obra O Príncipe, e a sua ideia de que os fins justificam os meios, não frase, ideia, certo? A partir da qual cabe ao monarca tudo o que tiver ao seu alcance para se manter no poder. E Thomas Hobbes, com o Leviatã, e sua frase que o homem é o lobo do homem, a partir de qual, para que a gente possa viver uma sociedade sem que nós nos autodestruamos, a gente entrega nossa liberdade individual na mão desse rei, que é um cara especial. E a do direito divino, que você tem seu grande ápice ali, seu grande ícone ali, melhor dizendo, na figura de Jacques Bossuet, quando você vai dizer que o rei é escolhido por Deus para governar. Cuidado, se você fizer uma prova discursiva, por exemplo, nunca escreva que o rei é o representante de Deus na Terra. Aí esse papel cabe ao Papa, certo? Porém, o rei é um escolhido por Deus para governar. E aí, numa sociedade católica, por exemplo, se o rei é escolhido por Deus, automaticamente contestar o rei significa contestar uma escolha divina. Logo, você mantém uma obediência ao rei fundada em questões religiosas. A ideia da teoria do direito divino, beleza? Letra B. A letra C, ela fala de desigualdade social, tudo bem, mas ela fala em doutrinas religiosas democráticas, não rolará. A letra D, liberdade de expressão religiosa e no sentimento nacionalista, você não tem liberdade de expressão religiosa, né? Lembra que você tem, por exemplo, no caso da Igreja Católica, a ideia da contra-reforma ou reforma católica, olha a Inquisição aí. E na letra E, fala de igualdade jurídica e mentalidade clerical. Você até pode ter uma mentalidade clerical, mas não existe igualdade jurídica, certo? A sociedade ela é desigual. Nem todos são iguais perante a lei, o que é uma das transformações que a Revolução faz, basicamente, na sua primeira fase, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Beleza? Mais uma questão feita. Vamos agora à questão 4. Vamos lá, olha só. A 4 fala o seguinte para você aqui, ó. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna foram estabelecidos em 1896, com a realização do evento na Grécia. Seguidas as edições ocorreram em 1900, 1904, 1908 e 1912. A respeito desse período, é correto afirmar:
A. O sentimento de cooperação na partida de mercado entre as grandes potências capitalistas estava em sintonia com o espírito olímpico dos Jogos. B. A eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914 não impediu a realização dos Jogos de Berlim em 1916, em respeito ao espírito olímpico. C. A ampla difusão das competições náuticas e de equitação estava vinculada à valorização das atividades rurais e agrícolas das economias europeias. Letra D. As competições faziam parte da cultura da Belle Époque, que estimulava a formação de esportistas, sportsmen, no contexto da industrialização europeia. E a letra E. A extensa participação de delegações dos Estados africanos coroava a política de descolonização, então, em curso. E aí, vamos a mais uma questão que é conteudista. Porque olha só, ele quer que você fale, então, a respeito deste período, certo? Que aí é correto afirmar. E aí, vamos lá. Qual é o período que eu tô? Eu tenho 1896, eu tenho 1900, beleza? 1904, 1908 e 1912. Então, na verdade, eu estou falando basicamente do final do século XIX e início do século XX. E aí, o que eu tenho rolando no mundo nessa época, beleza? Eu tenho, por exemplo, o imperialismo, beleza? As nações europeias estão basicamente buscando novos mercados consumidores de fornecimento de matéria-prima, basicamente aonde? No continente africano e asiático, sob a justificativa da chamada missão civilizatória. Ao mesmo tempo, o que rola aqui? O meu último grande conflito europeu, certo? Conflito que tinha ali envolvido 3 ou mais países, tinha sido durante a Era Napoleônica, terminada em 1815, com o Congresso de Viena. E aí, então, eu entro numa fase da história que vai ser conhecido como Belle Époque, certo? Mais ou menos ali, quase 100 anos, no qual você tem uma relativa paz no continente europeu e uma série de transformações científicas e culturais. Essa fase de euforia, essa Belle Époque, ela vai entrar em crise principalmente a partir de 1914, quando inicia-se, então, a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela é, sobretudo, uma guerra por disputas imperialistas. Não vai me dizer em prova nunca que o motivo da Primeira Guerra Mundial é o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando por um nacionalista sérvio. Isso é o estopim para a guerra. A causa da guerra são as disputas das nações imperialistas, principalmente a partir do surgimento de uma nação nova, que é a Alemanha, e que acaba colocando ali em risco a hegemonia econômica da dona Inglaterra, potência mundial. E aí eu estou falando basicamente século XIX e início do século XX, da minha segunda fase da Revolução Industrial ou segunda Revolução Industrial. E aí, sabendo disso, vamos às opções. Porque olha só, a letra A fala em sentimentos de cooperação na partida de mercado entre as grandes potências capitalistas. Não, pelo contrário, as potências capitalistas estão disputando o mercado. Tanto é que essa disputa de mercado vai eclodir na tal da Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, tira da jogada. A letra B fala de a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 14 não impediu a realização dos Jogos de Berlim em 16, em respeito ao espírito olímpico. Não teve Jogos Olímpicos em 16. Eu estou numa guerra mundial. Não vai rolar, tá? Não tem Olimpíada entre as primeiras e segunda guerra, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Antes eu tenho, tá? Berlim vai fazer uma ideia de uma Olimpíada quando Hitler estiver no governo, mas isso é um outro papo. C. A ampla difusão das competições náuticas de equitação está vinculada à valorização da atividade rural e agrícola da economia europeia. Não, você não está valorizando a atividade rural e agrícola. Eu estou no auge daquela potência industrial, segunda fase da Revolução Industrial. Então, tira esse papo aí de você ter náutica e equitação para valorizar a questão rural. Não. As competições faziam parte da cultura da Belle Époque, que estimulava a formação de esportistas, sportsmen, no contexto da industrialização europeia. Essa é a resposta, tá? Tá aqui pra gente, ó. As competições faziam parte da cultura, então, da Belle Époque, aqui, ó, que estimulava a formação dos esportistas, o tal dos sportsmen, no contexto da industrialização europeia. E aí, por que eu estou dizendo isso, tá? Porque a letra E fala de a extensa participação das delegações de estados africanos coroava a política de descolonização então em curso. Pelo contrário, está na fase do imperialismo bombando. Você está no neocolonialismo. Descolonização está lá para a fase da Guerra Fria, beleza? Logo, só pode ser então a letra D. E aí, fechamos mais uma questão. Vamos agora ao número 5. Vamos lá, olha só. A questão 5 vai dizer o seguinte pra gente. A imagem a seguir é uma foto que retrata a Marcha dos 18 do Forte, ocorrida em 5 de julho de 1922, quando o Forte Copacabana, no Rio de Janeiro, foi tomado durante um levante militar. Beleza? Vamos lá. E aí aqui tá a foto dos 18 do Forte, que na verdade são 17 mais um, tá? Que são 17 militares e um jornalista ali que se empolgou e entrou com força no movimento.
Esse movimento está relacionado, letra A, à indignação dos militares em relação à política externa brasileira, considerada subserviente, quase que não sai, aos interesses norte-americanos. Letra B, a reação contra a chamada Coluna Prestes, que percorria o interior do Brasil combatendo as forças do Exército. Letra C, a repressão ao Partido Comunista Brasileiro, que acabara de ser fundado por influência da Revolução Bolchevique. Letra D, aos interesses das elites de São Paulo e Minas Gerais, que estimulavam o levante contra o centralismo no Rio de Janeiro. E a letra E, ao tenentismo, movimento nacionalista que propõe a reforma da estrutura do poder político oligárquico do país. Beleza? Então olha só, a FGV tá falando pra gente aqui do chamado 18 do Forte, certo? Ou simplesmente conhecido como hoje 18 do Forte de Copacabana. E aí, quando você olha pro 18 do Forte de Copacabana, vamos entender o seguinte, tá? Em que momento da história do Brasil eu tô? Eu estou na Primeira República, aquela fase ali que vai entre 1889 e 1930, e para ser mais exato, na chamada República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930. Sendo mais específico ainda, eu tô ali na década de 20. Sim, porque olha só, a década de 20, tá? Ela é uma década fundamental para a gente poder entender um pouco ali o colapso dessa chamada Primeira República. E aí, basicamente, duas datas são importantes para a gente. 1922 e 1929. E aí, vamos começar por 1922. 1922 você tem três eventos importantes acontecendo aqui no Brasil. Nós temos, em comemoração ao centenário da independência do Brasil, 1822, você teria a chamada Semana da Arte Moderna em São Paulo. Dali, emerge uma questão muito interessante que é entender o que é o brasileiro, o que é a cultura brasileira. Essa Semana da Arte Moderna, então, vai se dividir em dois movimentos. O chamado Movimento Pau-Brasil, certo? Da antropofagia cultural. Uma galera que vai defender que a cultura estrangeira não é a cultura nacional, porém, influencia a cultura nacional. Vamos engolir a cultura estrangeira, porém, vamos criar uma cultura nova, nossa, dessa mistura de influências com a brasilidade, beleza? Tarsila do Amaral, e aí você tem Monteiro Lobato, Oswald de Andrade, beleza? Nós temos então também o chamado movimento verde-amarelo, um movimento mais nacionalista, quase xenófobo, que defende a ideia de uma cultura exclusivamente brasileira. Seu principal líder é Plínio Salgado. Ao mesmo tempo, eu tenho a fundação do Partido Comunista Brasileiro, ou PCB, certo? E aí, por exemplo, é nesse momento que o seu movimento operário ele vira a chave. Porque se até 1922 o movimento operário brasileiro ele tem basicamente uma ideologia anarquista, a partir de 22 ele passa a ter uma ideologia socialista barra comunista por conta do PCB, beleza? E eu tenho o tenentismo. E aí, o que é o tenentismo na verdade? É um movimento de uma baixa oficialidade do exército, os tenentes principalmente, certo? Que defendiam, em última instância, uma moralização na política nacional. Consideravam a política oligárquica brasileira, principalmente essa ideia do café com leite, por exemplo, algo extremamente corrupto. E aí enxergavam nele, jovem tenente, certo? A ideia de uma pureza para poder limpar essa política extremamente corrupta do Brasil. Defendiam, entre outras coisas, a ampliação do ensino básico, a ideia de voto secreto, certo? O ensino primário obrigatório. Esse tenentismo vai ter basicamente pra gente dois movimentos. O primeiro, o chamado 18 do Forte de Copacabana. Sim, esse da imagem, que tem como estopim ali o episódio das cartas falsas, quando foi atribuído a Arthur Bernardi, então, primeiro momento, candidato à presidência do Brasil, uma carta onde ele esculhambava os militares. O 18 do Forte, ele fracassa, mas tem sucesso. Como assim, Felipe? Olha só. Ele fracassa no sentido de que os 18 vão ser basicamente, vão entrar de peito aberto contra os militares, e dos 18, 16 vão morrer, tá? O jornalista empolgado morre. Porém, os 18 Forte de Copacabana, de alguma forma, tiram o movimento de dentro dos quartéis e levam ele para as ruas. Você passa mais ou menos a conhecer a existência de que existe um tal de tenentismo. E o segundo grande movimento, esse sim, o ápice do tenentismo, a chamada Coluna Prestes, entre 1924 e 27, quando então os tenentistas, liderados por Luiz Carlos Prestes, que nessa fase é tenentista, ainda não é o Prestes do Partido Comunista Brasileiro, certo? E o Isidoro Lopes, vão marchar pelo interior do país, divulgando a ideia do que é o tenentismo. Então, esses são os elementos importantes dessa lógica de 22. Semana da Arte Moderna, fundação do PCB e tenentismo. O que a gente já vai conseguir, então, responder à primeira questão.
Mas eu falei que 1929 era uma segunda data importante pra gente. Por quê? Porque eu teria eleição presidencial. Lembra que em 29 eu tenho a minha crise mundial capitalista, o craque da Bolsa de Nova York. E obviamente que isso vai atingir a economia cafeeira do Brasil. Somos um país agroexportador. Muito por conta disso, o nosso presidente de então, Washington Luiz, ao invés de indicar um sucessor de Minas, num grande acordo ali do café com leite, indica um sucessor paulista, Júlio Prestes, que não é parente de Luiz Carlos Prestes, tá? Nesse exato momento, você tem uma ruptura dessa aliança Minas-São Paulo. Minas, então, vai se associar a duas oligarquias dissidentes. Quem? Paraíba e Rio Grande do Sul, formando a chamada Aliança Liberal, que vai ter apoio dos tenentistas, com exceção de Luiz Carlos Prestes, que agora já está enxergando a política de uma outra forma. Eles vão, então, lançar a candidatura de Getúlio Vargas para a presidência e João Pessoa como vice-presidente, beleza? Teremos a eleição. Qual o problema? São Paulo vence a eleição. Júlio Prestes é eleito presidente. Quando está tudo caminhando para a eleição e para a posse de Júlio Prestes, o que rola? João Pessoa é assassinado na Paraíba. Crime passional, nada a ver com a eleição presidencial. Porém, parte da Aliança Liberal se aproveita disso para dar um golpe de Estado, tomar o poder na figura de Getúlio Vargas. Só que, obviamente, os vencedores não vão chamar o golpe de Estado de golpe de Estado. Você vai dar nome disso Revolução de 30, dando origem à Era Vargas. Beleza? Uma ideia rapidinha do que é a crise da Primeira República. Mas vamos à questão, que eu já quase respondi. Porque se o 18 do Forte tá ligado ao tenentismo, e ele quer que você bote aqui, ó, vamos olhar para aqui, ó, esse movimento está relacionado, certo? Vamos lá. Não é uma indicação dos militares em relação à política externa brasileira subserviente aos Estados Unidos. Não tem a mínima relação, tá? Ainda mais que os Estados Unidos nem é a grande potência mundial ainda, tá? A sua grande potência aqui ainda é a Inglaterra. Estados Unidos como superpotência, grande potência, está ali na fase do final das duas guerras mundiais. No final da primeira começa a crescer, na segunda se consolida como superpotência no mundo, tá? Então não pode ser a letra A. A letra B fala sobre reação contra a chamada coluna Prestes. Acabei de falar, a coluna Prestes é o ápice do tenentismo. Então não é uma reação, certo? E é posterior a isso. Repressão a Partido Comunista Brasileiro. Não, o tenentismo não está ligado a um combate ao comunismo. Cuidado com isso, tá? Para você na prova, você, peraí, militar, comunista, não se entendem, repressão. Não tem relação nenhuma com o PCB, beleza? Letra D. Aos interesses das elites de São Paulo e Minas que estimulavam o levante contra o centralismo no Rio de Janeiro. Não. Embora o Rio de Janeiro seja a capital federal, certo? Distrito Federal, capital, as oligarquias que dominam a política nacional são basicamente São Paulo e Minas. Então, obviamente, só pode ser a letra E, ou seja, ao tenentismo, movimento nacionalista que propunha reformas na estrutura do poder político e oligárquico no país. Beleza? Chegamos à metade do nosso pequeno simulado. Vamos embora. Vamos lá. Questão 6 fala o seguinte para você. Olha aqui, ó. Leia o fragmento a seguir, extraído de um artigo de jornalista Carlos Lacerda, publicado no jornal A Tribuna na Imprensa em junho de 1950. O senhor Getúlio Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à Revolução para impedi-lo de governar. E aí o que a FGV quer? Olha só. A partir do fragmento, assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta do discurso de Carlos Lacerda. E aí, vamos lá. Primeira ideia básica aqui é a gente lembrar o seguinte, tá? Quando eu tô na chamada República Liberal Populista ou Experiência Democrática Brasileira, tanto faz, que é exatamente o período que vai da saída de Getúlio Vargas ao poder em 1945, final da Era Vargas, até o início da ditadura militar. Nesse período, entre 45 e 64, o Brasil vai ter basicamente, oficialmente, 5 presidentes, certo? Eu não tô colocando aqui os líderes do Congresso e do Senado, que eu vou chegar daqui a pouquinho, tá? Eu vou ter Dutra no primeiro momento, que é o governo que vai chegar ali e reorganizar o Brasil após a Era Vargas. E você tem algumas medidas importantes aí. Por exemplo, a ideia de uma nova Constituição, em 46, certo? Liberal, para poder tirar a ideia da polaca, aquela Constituição de características fascistas de Vargas, de 37. Ao mesmo tempo, a ideia do alinhamento brasileiro ao bloco capitalista, a Guerra Fria está começando, e ali, basicamente, também um plano econômico chamado de TIAR, mas ao mesmo tempo uma chegada de multinacionais aqui no Brasil. Só que quando você faz a eleição de 50, Vargas, que tinha sido impossibilidade de ser candidato em 45, retorna, dessa vez ligado ao PTB. Eu tenho 3 grandes partidos aí, o PTB,
o PSD e a UDN, certo? Carlos Lacerda, esse da questão, faz parte da UDN, União Democrática Nacional, o partido mais ligado ao empresariado. Seria mais à direita, se você pensar na questão de direita e esquerda, tá? Não que o PTB fosse esquerda, nem o PSD, tá? Mas ele era mais ligado ao teu empresariado liberal, certo? Vargas, então, vem como candidato e volta. E aí, esse é o momento que Vargas é eleito finalmente presidente do Brasil por uma eleição popular. Lembra que na era Vargas, Vargas entra por um golpe, depois é eleito indiretamente e depois ele dá outro golpe. Quando você tem essa fase aí, então, nesse segundo governo Vargas, como a gente chama, é a fase nacionalista de Vargas, que fica muito clara pra gente quando ele vem com a ideia da criação da Petrobras e da Eletrobras. E essa parte nacionalista, nesse contexto da Guerra Fria, faz que Lacerda acuse Vargas, inclusive, nessa fase do governo, de comunismo, de alinhamento à esquerda, de você não querer ali a ideia de uma abertura econômica brasileira. Isso explode quando, em agosto de 54, Carlos Lacerda sofre um atentado. O segurança dele, Major Rubem Vaz, morre nesse atentado e aí tudo começa a insuflar para que Vargas tivesse sido o mandante do atentado, certo? Isso gera, então, uma polarização, uma manutenção ali, uma organização, uma engrenagem para que você tenha um golpe militar e você tire Vargas do poder nessa fase. Porém, em agosto de 54, também, dia 24 de agosto, Vargas comete o suicídio, escreve a sua carta testamento e frustra, então, a ideia de um golpe militar naquele momento. Você tem, então, essa fase que eu estou dizendo, que você tem uma vacância de presidente de fato, certo, eleito, até a próxima eleição. Você vai ter ali, então, Senado e o Congresso se organizando ali, Nereu Ramos, certo? Você vai ter ali Café Filho primeiro, Nereu Ramos depois, organizando ali Café Filho, que era vice de Vargas. Bem, depois você tem o seu terceiro presidente, que vai ser JK, esse caracterizado pelo chamado nacional-desenvolvimentismo baseado no plano de metas, uma ideia de uma entrada maciça de capital estrangeiro, um boom das multinacionais, principalmente a questão da indústria automobilística, a transferência da capital para Brasília, segundo o governo, para integrar as regiões e principalmente para defender, tirando ela do litoral e jogando para o interior, mas também por trás disso a ideia de você diminuir ali focos de oposição contra o governo. O cortejo depois do suicídio de Vargas mostrava que não era tão fácil assim essa capital do Rio de Janeiro quando da oposição. Ao mesmo tempo, você tem a utilização política da vitória da Copa de 58 e o rompimento do FMI por parte de JK. Vem então Jânio Quadros, o único dos presidentes que a UDN consegue eleger. Só que nessa fase você votava para presidente e para vice. Então, junto com Jânio Quadros, vem João Goulart, que era conhecido basicamente como o futuro Vargas. João Goulart tinha sido ministro do Trabalho daquela fase de Vargas, 51 54, e tinha aumentado o salário mínimo em 100%. Mas tudo bem, ele é o vice, quem governa é o presidente. Só que Jânio Quadros tem uma política que ela é interna, muito ligada ao conservadorismo, coisas ligadas a questões que não seriam presidenciais, certo? Como, por exemplo, a política dos bilhetinhos, a proibição de biquíni, a proibição da briga de galo, certo? Ao mesmo tempo, ele é obrigado a fazer uma certa política econômica austera por conta das dívidas deixadas por JK, mas o grande problema de Jânio Quadros é a sua política externa, que é independente. Coadunado ali com o chamado Conferência de Bandung, com a chamada Conferência de Bandung, Jânio Quadros defendia um não alinhamento no contexto da Guerra Fria. E muito por conta disso, o que ele faz? Ora, o Brasil é alinhado ao bloco capitalista. Vou ser neutro. Como? Vou negociar também com o bloco socialista. Então ele condecora Che Guevara, envia, por exemplo, o vice-presidente João Goulart para a China de Mao Tse-tung, comunista. Não dá muito certo. Começa uma grande oposição a Jânio Quadros, tanto que ele é conhecido carinhosamente como a UDN de Porre. A saída de Jânio Quadros é renunciar. Sim, na cabeça dele, ele vai renunciar. A galera não quer João Goulart, vão pedir para que ele volte e ele voltaria com plenos poderes. Não dá muito certo. João Goulart volta, mas eu não posso deixar João Goulart assumir o governo. Depois de uma pressão de Leonel Brizola pela legalidade, cria-se um grande acordo ali e o Brasil vira um sistema parlamentarista, o que seria provisório até 65. Porém, em 63, nós teremos um plebiscito. Então, o que você tem? Em 61, Jânio governa e renuncia. De 61 a 63, João Goulart governa seguindo um parlamentarismo. Então, na verdade, ele não governa de fato. Só que o plebiscito pede o retorno do presidencialismo. João Goulart, então, ou Jango, vem com plenos poderes. E aí, vamos lá.
Ele vem em janeiro de 64 com seu comício na Central do Brasil, onde ele defende as chamadas reformas de base. Uma reforma agrária, educacional, fiscal, tributária. Só que olha só, cuidado, a reforma agrária de João Goulart não é uma reforma agrária de tomar terra de ninguém, tá? É uma coisa bem light. João Goulart de esquerda pesada não tem nada, mas eu tô na Guerra Fria. Na Guerra Fria, qualquer medida que bata de frente com os interesses da sua elite econômica e com a sua elite dos donos de terra e dos industriais, automaticamente é visto como política de esquerda, certo? Não à toa, começa uma grande manifestação. Eu tenho a marcha com Deus, certo? Os padres vão para a rua, a população vai para a rua, dizendo: Brasil nunca será Cuba, minha bandeira nunca será vermelha. Para piorar a situação, nosso querido João Goulart resolve apoiar uma greve de oficiais, de fuzileiros da Marinha. Isso é um problema. Militar não faz greve, é insubordinação. A cadeia do alto comando não gosta de João Goulart. Junta isso tudo, e no dia 31 de março de 1964, nós temos o golpe militar acontecendo aqui no Rio de Janeiro, certo? Então, olha só, é um período bem interessante. Dos 5 presidentes que eu falei para você, que começou a ideia da experiência democrática brasileira, certo? 3 não terminam o mandato. Um se suicida, um renuncia e um sofre um golpe. Mas vamos voltar à questão, porque ele quer saber o que você pode interpretar do discurso do Lacerda. E qual é o discurso do Lacerda? Olha só. Senhor Getúlio Vargas, senador, não deve se candidatar à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Ou seja, o discurso de Lacerda é: eu não quero que Vargas governe em hipótese alguma. Certo? E aí, vamos às opções. Letra A. Marca o rompimento público com o trabalhismo devido aos planos ditatoriais de Vargas. Nada me diz isso na fala de Lacerda. Reflete a posição dos setores liberais contrários à aproximação do Brasil com os países do leste europeu. Não tem aproximação nenhuma com o leste europeu nesse momento. C. Denuncia Vargas que pretendia modificar a Constituição para se candidatar à presidência da República. Não está modificando a Constituição nenhuma, ele veio como candidato. Representa o posicionamento político de setores contrários ao trabalhismo. E letra E. Mostra a defesa intransigente do processo eleitoral contra ameaças do sistema democrático. Eu não estou defendendo o processo eleitoral contra ameaças do sistema democrático. Eu estou, inclusive, dizendo que se o cara for eleito democraticamente, ele não pode assumir o governo. Então, o que eu tenho é isso aqui, ó. Um posicionamento políticos de setores contrários, certo, ao trabalhismo. Vamos lembrar que Vargas tem o seu grande tripé: trabalhismo, populismo, estado de compromisso. Beleza? Questão 6 resolvida, e vamos à 7ª agora. Olha só, o que a 7 está dizendo pra gente aqui, ó? Ao longo do século XIX, a chamada Marcha para o Oeste permitiu a expansão territorial dos Estados Unidos. Beleza? E aí, o que ela quer? Olha aqui, ó. Em relação a esse processo, beleza, assinale a alternativa correta. E lá vamos nós para mais uma questão conteudista da FGV. A. A expressão de Estilo Manifesto justifica o expansionismo relacionando-a como espécie de missão civilizadora por parte dos estadunidenses. Letra B. A expansão territorial foi impedida porque a população francesa da Louisiana se recusou a integrar a Federação Americana. C. O governo mexicano reconheceu a superioridade civilizacional dos Estados Unidos e cedeu territórios como Texas e Califórnia. Letra D. O regime de grande propriedade predominante no território do Oeste atraiu grandes fluxos migratórios. Letra E. A construção de estradas de ferro, que acelerou a expansão para o Oeste, foi possível graças à compra de terras indígenas. E aí, vamos lá. Olha só. Eu tô falando aqui, tá, da ideia da marcha para o Oeste, beleza? E aí, qual é essa questão? Vamos lá. As 13 colônias já ficaram independentes, certo? Estamos lá, basicamente. 4 de julho de 1776 começa a luta pela independência. Você vence a disputa em 1781, com a derrota inglesa na Batalha de Yorktown. E aí, quando eu estou no século XIX, começa um processo de expansão, ou a chamada Marcha para o Oeste, beleza? No qual os Estados Unidos, então, a população das 13 colônias, está rumando para o interior em direção ao Oeste, principalmente, entre outras coisas, com a ideia da corrida do ouro, certo? Você vai encontrar finalmente ouro na Califórnia, por exemplo, em 1848, e a própria saída para o Pacífico, que automaticamente levaria as 13 colônias, agora que vai se tornar os Estados Unidos, a ter então uma ideia de saída para 2 lados do mar e do comércio marítimo, então, o lado Atlântico, por conta da Europa e África, por exemplo, e o Pacífico ali por conta da Ásia. Vamos lembrar que a Terra ela é redonda. Pois bem, só que tem um problema. Os territórios a oeste têm dono.
E aí, basicamente, vamos dividir esses donos em 3 categorias. Potências europeias, ou países europeus, certo? Indígenas e mexicanos. E aí, como é que funciona essa questão? Quando se trata de um território que pertence a nações europeias, a ideia para você adquirir os territórios é a partir da compra. É assim, por exemplo, que os Estados Unidos vai comprar o Alasca da Rússia, beleza? Ah, e se for um território pertencente a indígenas ou ao México? Aí o papo é outro. Aí é conquista. Vai ser tomada. E esta conquista, esse tomar o território indígena e mexicano, vai ser justificado pela chamada doutrina do destino manifesto. Ou seja, um destino meio dado pela providência divina de que os Estados Unidos, os povos dos Estados Unidos, deveriam levar a civilização a essas áreas mais atrasadas. Que a gente chama lá na Europa com o imperialismo de missão civilizatória, a gente trata nos Estados Unidos com essa marcha para o oeste de destino manifesto. E é uma coisa interessante, tá? Porque uma das opções fala isso. Para você ocupar os territórios a oeste, os Estados Unidos vai determinar o chamado Homestead Act. Ou seja, eu vou vender terras aos imigrantes que estão chegando por um preço simbólico, com a condição que esses caras têm que produzir nessa terra. Isso é interessante porque isso é completamente diferente, por exemplo, do que vai acontecer aqui no Brasil. Porque também no século XIX, também na segunda metade do século XIX, você tem os imigrantes chegando ao Brasil. Só que, no nosso caso, o que a gente vai fazer é a chamada lei de terras. Ou seja, eu vou vender as terras, ou melhor, eu vou dizer que as terras devolutas só podem ser adquiridas mediante compra. E aí, obviamente, que eu vou colocar um preço extremamente elevado, o que vai dificultar a posse de terra pelos imigrantes. Então, por exemplo, se no caso dos Estados Unidos, com o Homestead Act, você facilita a aquisição da terra, no caso brasileiro, com a lei de terras, você dificulta a aquisição da terra. Mas a questão que a gente fala, então, o que está relacionado aí a esse processo de marcha pro oeste. E de cara, já matamos, porque só pode ser pra gente aqui, ó, a opção A. Ó, a expressão destino manifesto justificava o expansionismo relacionando a uma espécie de missão civilizadora por parte, aqui, ó, dos estadunidenses, certo? O destino manifesto é a justificativa da tomada de território por conta da chamada Marcha pro Oeste. A letra B está errada porque você não vai ter nada que impeça a Louisiana de entrar para a Federação Americana, para os Estados Unidos da América. O governo mexicano, na C, não reconhece a superioridade civilizacional. Pelo amor de Deus, vai dizer que o México reconhece que o americano é mais civilizado. Por favor, não tem como. A D diz que o regime de grande propriedade predominante dos territórios do oeste atraiu grandes fluxos migratórios. Não é assim, porque o latifúndio da parte do sul está ligado à mão de obra escrava, por exemplo, certo? É uma plantation escravista. E a letra E fala que a construção da estrada de ferros acelerou a expansão para o oeste, foi possível graças à compra das terras indígenas. E as terras indígenas não foram compradas, foram simplesmente tomadas, beleza? Mais uma questão, vamos à questão 8 agora. Vamos lá, próxima questão, questão 8. Questão de verdadeira e falsa, no caso 1, 2, 3, qual tá correta, qual tá errada. Aquela coisa que a FGV gosta de cobrar. Então, vamos a ela, olha só. Leia atentamente as seguintes afirmações sobre as eleições presidenciais brasileiras ocorridas após 1988. Então, beleza. Eu quero que a gente fale aqui, ó, sobre as eleições presidenciais ocorridas após 88, certo? Deixa eu botar aqui as eleições. E aí, vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, tá? Primeiro ponto, vamos lembrar que existe uma diferença básica pra gente, que é o seguinte. Quando você tem 85, você tem, assumindo o governo, o primeiro presidente civil do Brasil pós-ditadura militar. Porém, vamos lembrar que o final ali do regime da ditadura civil brasileira, certo? Da ditadura militar brasileira, melhor, ditadura civil militar brasileira, melhor dizendo, ela vai acontecer a partir de uma grande defesa que o governo vai ter para uma transição, que o Geisel já dizia lá atrás, lenta, gradual e segura. Isso fica muito claro pra gente, por exemplo, quando você tem as diretas já, em 84, no qual você pedia eleições diretas para presidente. Isso levou a chamada emenda Dante de Oliveira, ou seja, pegar o movimento das diretas já, que é um movimento de rua, certo? Que vai pegar vários setores diferentes da sociedade brasileira e transformar isso numa emenda constitucional. Só que acontece, você não aprova a emenda Dante de Oliveira, ela não consegue ser aprovada. O que você negocia, de fato, é que você vai ter uma eleição de um civil, porém de forma indireta. O que vai levar, então, à eleição de Tancredo Neves, pelo PMDB,
e de José Sarney como vice, que vinha da chamada Frente Liberal, que vinha do chamado PDS, que vinha da Arena. Porque a Arena, que era o teu partido a favor dos militares, e aí vira o PDS, o MDB, era oposição consentida, e vira PMDB, sofre um racha quando você vai fazer seleção direta. Porque o PDS vinha com a ideia de lançar a candidatura de Paulo Maluf. E lança de fato. E aí parte do PDS rompe, forma a Frente Liberal e aí vai apoiar então a ideia dessa coligação com o PMDB de Tancredo Neves. Tancredo acaba eleito, mas morre em 21 de abril de 1985. E aí quem assume de fato o governo é José Sarney. Por que eu estou dizendo isso na verdade? Porque a primeira vez que a gente vai votar diretamente para presidente depois da ditadura militar é na eleição de 89, que é o que a questão está dizendo para a gente, beleza? E aí, vamos lá. Na parte 1, ele fala o seguinte: as eleições de 1989 foram marcadas por uma acirrada polarização ideológica, sobretudo no segundo turno, disputado por Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Essa questão lá tá correta, beleza? A 1 tá certa. Porque acontece na verdade. Uma coisa que é interessante na eleição de 89 é que você vai ter, na verdade, uma profusão de 359.438 candidatos. Você vem com o Brizola do PDT, você vem com o Mário Covas, você tem o Enéas, você tem até o Silvio Santos quase vem como candidato, você tem o Afif, você tem o Ulisses Guimarães, você tem o Lula nessa fase do PT um pouco mais radical, e aí, no meio desse caminho, surge a figura de Fernando Collor de Mello, certo? Por um partido que só existiu para aquela eleição, o chamado PRN, o Partido da Renovação Nacional. E o Collor vinha muito ali com aquela vibe de jovem, 40 e poucos anos, camisas de efeito, certo? Interessado ali porque vai ser caracterizado como um grande caçador de marajás ali no Nordeste brasileiro, beleza? Isso leva então com que você vá ao segundo turno com a esquerda vindo com Lula e você soltando então com grande apoio da Globo a figura do Fernando Collor de Mello, o que é uma grande polarização desse segundo turno, beleza? Então a 1 tá certo. Então vou marcar aqui, ó, pra gente essa 1 como correta, tá? Vou botar aqui de vermelho, porque vai ficar mais fácil pra gente entender lá embaixo. Porque olha só, vamos entender como é que a gente vai fazer uma questão dessa, tá? Se a 1 tá correta, de cara eu já posso eliminar a C. Vou até mudar de cor aqui pra gente, ó. Vou colocar aqui de azul, tá? Eu já posso eliminar a C. Eu já posso eliminar a D. De cara, não preciso nem perder muito tempo, beleza? Vamos olhar agora a 2. As eleições de 94 ocorreram sob o impacto do sucesso do Plano Cruzado, que permitiu a eleição em primeiro turno do candidato PMDB José Sarney. Não. O que acontece na verdade? Collor vence em 89, certo? Dizendo na sua campanha que caso Lula fosse eleito, ele confiscaria a poupança e o dinheiro da galera. E aí o Collor é eleito e o que ele faz? Zé Cardoso de Mello, ele confisca a poupança. Mas calma, ele ia devolver depois de 18 meses sem correção monetária. Isso, aliado a uma campanha que vai gerar muito por conta de algumas questões, como por exemplo, fraude chamado esquema PC Farias, que na verdade eram fraudes em licitações públicas, vão gerar então que você tem em 1992 o impeachment de Collor. E aí você tem duas saídas, tá? Embora o Collor até o final diga que vai ficar na presidência, ele tenta um último suspiro quando ele vê que vai dar ruim, ele renuncia à presidência. O Senado não aceita, o Congresso não aceita, julga ele a revelia e ele sofre o impeachment. Assume então Itamar Franco, que era o vice do Fernando Collor de Mello. E aí, dentro do governo do Itamar Franco, você vai criar, a partir de sua equipe econômica, o chamado Plano Real, certo? Que vai basicamente buscar igualitarizar o dólar ao real. Um dólar vale R$1. E isso, de certa maneira, vai capitanear, vai catapultar a figura do ministro da Fazenda, que é o Fernando Henrique Cardoso, que acaba, então, vindo candidato à presidência e vencendo a eleição em 94. Então a 2 está errada, porque, na verdade, a eleição de 94 não permite nem que você tenha a vitória do Sarney e muito menos é o plano cruzado que você tem nessa época. Então, temos a 2 errada. E se a 2 está errada, vamos seguir nossa brincadeira aqui de eliminar todas elas. E a 2 estando errada, automaticamente eu já tirei a A, certo? Então, na verdade, o nosso desempate é a 3. Olha a 3. Nas eleições de 98, as principais forças oposicionistas articularam-se em torno da chapa Lula e Brizola, mas foram derrotadas ainda no primeiro turno por Fernando Henrique
Cardoso. Acredite, a 3 também está certa. O que acontece? Num primeiro momento, certo? A ideia do plano real vai ser um sucesso. A classe média vai para a Disney como nunca na vida. A população, segundo a própria propaganda, vai comer frango e botar dentadura. E aí, no arraste desse sucesso do plano real, do primeiro governo Fernando Henrique leva em primeiro turno a eleição. Lembrando que Fernando Henrique é o primeiro presidente reeleito da história do Brasil. Mas Felipe, e Vargas? Lembra que Vargas em momento algum foi reeleito. A reeleição do Brasil ela é aprovada com o Fernando Henrique Cardoso de Mello. Fernando Henrique Cardoso de Mello. Fernando Henrique Cardoso. Não sei o que o de Mello entrou. Né? Eu misturei o Collor com o Fernando Henrique. Com Fernando Henrique Cardoso ou FHC. Beleza? Então, obviamente, pra gente, se a 3 está certa, só pode ser, então, a letra B. Porque a letra E dizia que era só a 1 que estava correta. E o que está errado na 4 e na 5? Na 4, fala que as eleições de 2002, todas as forças populacionistas de esquerda participaram da coligação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, contra a candidatura do tucano José Serra. Não, tá? Lula não vence nem no primeiro turno para começar a discussão. E na 5, nas eleições de 2006, PT, PMDB e PSDB firmaram uma vitoriosa coligação que permitiu a reeleição de Lula e a articulação da mais ampla maioria parlamentar da história da política do Brasil. Não. Você até tem PT e PMDB, mas tira o PSDB dessa. PSDB é o grande partido de oposição ao PT nessa lógica, desde o Fernando Henrique Cardoso até a ideia da derrota do Aécio Neves no segundo mandato de Dilma e aí todo o processo que vem depois disso, beleza? Então, obviamente, pra gente tem que ser a letra B. Chegamos à 8ª questão, vamos à penúltima questão do nosso simulado. O que está dizendo pra gente a questão 9? Presta atenção. Examine o seguinte cartaz. Libertar, Argentina, VM, certo? 78. Beleza. E aí a questão está dizendo o seguinte, olha aqui, ó. Esse cartaz deve ser interpretado como? Letra A. Uma convocatória à oposição para que pegassem armas contra o governo de Juan Domingo Perón. Letra B. Um apelo para que os militares argentinos libertassem os presos políticos durante a Copa do Mundo de Futebol de 1978. Letra C. Uma provocação do governo brasileiro da época contra o regime autoritário que se instalara na Argentina. Letra D. Um alerta aos riscos de se visitar a Argentina após a Copa do Mundo, quando se instaurou a ditadura militar. E letra E. Uma denúncia à violência da ditadura militar argentina que organizava a Copa do Mundo de 78. E aí, vamos a mais uma questão conteudista. Quando a gente olha para a América Latina, certo? Na década de 70, 60, 70, vamos entender o seguinte, tá? A gente está na Guerra Fria. E essa Guerra Fria, ela acaba que culmina na América Latina com a ideia, por exemplo, de Cuba se alinhando ao bloco socialista. Mas aí, vamos lembrar só de um detalhe, tá? A Revolução Cubana, a priori, a princípio, ela não é uma revolução num contexto de Guerra Fria. A Revolução Cubana, a princípio, não é uma revolução que busca alinhar Cuba ao bloco socialista, à União Soviética, nesse contexto de Guerra Fria. A questão natural da Revolução Cubana, muito por conta da reação dos Estados Unidos à Revolução, uma vez que derrubar o governo Fulgêncio Batista significava, em última instância, tirar os privilégios que os Estados Unidos tinham sobre a ilha, beleza? Acaba, então, aproximando Cuba da União Soviética. Não vamos esquecer que os Estados Unidos vão tentar primeiro financiar um golpe para derrubar o governo do Fidel Castro, certo? A tentativa da invasão na Baía dos Porcos. Depois vai começar a fazer a questão dos boicotes econômicos, culminando, inclusive, na ideia do grande bloqueio econômico a Cuba. Isso aproxima Cuba da União Soviética. Quando isso acontece, e aí o ápice dessa aproximação vai acontecer lá com a questão da crise dos mísseis cubanos, o alarme dos Estados Unidos soa. Porque até então, na Guerra Fria, vamos combinar, que essa questão do socialismo estava muito ali no leste europeu. Em Cuba, isso acaba chegando no quintal dos Estados Unidos. Não é à toa, por exemplo, que numa questão anterior aqui nesse vídeo, eu falei que a Marcha da Família aqui no Brasil contava com cartazes como "O Brasil não será Cuba, nossa bandeira nunca será vermelha". Um outro caso interessante, também na década de 70, é quando você tem a eleição no Chile de um governo de esquerda, capitaneado por Salvador Allende, o que vai culminar em 3 anos depois, em 11 de setembro de 1973, num golpe militar no Chile, que vai iniciar a ditadura de Pinochet. Então o que você tem, na verdade, dentro do continente americano, da América Latina, como um todo, nessa fase aí, 60, 70,
é a emergência de governos autoritários, certo? Governos autoritários esses que vão, basicamente, garantir uma hegemonia dos Estados Unidos no continente. Tudo isso pautado numa ideia, por exemplo, no caso do Brasil, da ideia da doutrina da segurança nacional, beleza? Então esse é o contexto que eu tenho. Isso vai acontecer também na Argentina. E da mesma forma que, por exemplo, acontece no Brasil em 1970, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo lá no México, e você vai usar isso como propaganda do governo, certo? Eu tô ali no ápice do milagre brasileiro que tá rolando aqui de 70 a 73, e aí você tem a Copa do Mundo, os slogans ufanistas, as obras faraônicas. Na Argentina você tem a mesma coisa, com agravante que a Copa do Mundo vai ser na Argentina em 78. E aí, obviamente, que esse governo argentino vai usar a vitória da Copa do Mundo de 78 na Argentina pela Argentina como grande propaganda de massa do governo de então. Só que você tem que olhar o seguinte, quando você tem ali, você está vendo que aquele cartaz, ele te dá armas, servindo de um tripé para uma bola, e atrás está escrita a palavra liberdade. Então, obviamente, é um cartaz de oposição e não um cartaz de favorecimento. Não é um cartaz que está apoiando a Copa do Mundo, uma bola escrito liberdade atrás, com armas ali formando um grande tripé. Então não pode ser um cartaz de apoio à Copa do Mundo, tem que ser um cartaz de oposição à Copa do Mundo. E aí então, vamos às opções. Porque a letra A fala de convocação à oposição para que pegasse armas contra o governo de Juan Domingo Perón. Perón não faz parte da ditadura militar argentina. Ele até vai ter uma fase ditatorial lá na década de 50, mas Perón não faz parte da década de 70, ele já morreu inclusive. B. Um apelo para que os militares argentinos libertassem os presos políticos durante a Copa do Mundo de Futebol de 78. Isso não é apelo para que você liberte, isso é um cartaz que denuncia alguma coisa de necessidade de liberdade geral, não apenas a um setor da população argentina, que seriam, então, os presos políticos. C. Uma provocação do governo brasileiro à época contra o regime autoritário. Não, o governo brasileiro é autoritário como a Argentina. Inclusive, eles dialogavam, tá? Até a Operação Condor. D. Um alerta aos riscos de se evitar a Argentina após a Copa do Mundo, contra a ditadura militar. Ela é antes. E a letra E. Uma denúncia à violência da ditadura militar argentina que organizava a Copa do Mundo de 78. É exatamente essa a questão. Eu tenho um cartaz que pede liberdade para uma Copa do Mundo que acontece na Argentina em plena ditadura militar. Então eu aproveito disso para tentar denunciar a violência da ditadura durante a Copa do Mundo na Argentina ditatorial. Beleza? Vamos agora à nossa última questão. Vamos então à questão 10. Olha só. Leia com atenção os textos abaixo a respeito do Festival Internacional da Canção ocorrido no Rio de Janeiro em 1968 e depois escolha a alternativa correta. Então, peraí. A questão é que a gente leia com atenção os textos abaixo, certo? E depois a gente vai aqui escolher a alternativa correta, basicamente ali em 68. Beleza? Vamos lá. Primeiro texto. Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e ainda é lá que hei de ouvir cantar uma sabiá. Texto 2. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Texto 3. As 20 mil pessoas que estavam no Maracanãzinho em 1968 transformaram-se em um coral dessa variante melódica de conceito marighellista de que a vanguarda faz a ação. Sabiá derrotou caminhando, mas Tom Jobim mal conseguiu tocá-la. A arquibancada vaiou por 23 minutos. Talvez tenha sido a mais longa das vaias ouvidas nos auditórios do país. Não era a Tom que se apupava, muito menos ao júri, que deixara caminhando em segundo lugar. A vaia era contra a ditadura e aquela seria a última manifestação vocalista das multidões brasileiras. Passariam uma década em silêncio, gritando pouco mais que gol. Poucas semanas depois, o governo proibiu a execução de caminhando nas rádios e em locais públicos. Temia que se tornasse o ponto de partida para a aceleração e ampliação de um processo de dominação das massas. Beleza? Isso é o Hélio Gaspari, tá? É um texto de Hélio Gaspari com 3 momentos dele. E aí, vamos lá. A letra A fala que o resultado do Festival Internacional da Canção de 68, devido à vitória da canção Sabiá, forneceu argumento decisivo para o regime estabelecer o AI-5 em 13 de dezembro de 68. A B diz que muitos presentes de Maracanãzinho vaiaram a canção Sabiá porque desejavam a vitória da canção de Vandré, que defendia uma ação direta contra a ditadura e expressava claramente as ideias da esquerda da época. A letra C. A proibição da canção Caminhando ocorreu porque isso encorajou os militares a iniciarem a conspiração contra o governo do presidente de João Goulart. A letra D.
A radicalização política experimentada no Brasil ao final da década de 60 manteve alheia a movimentação cultural das vanguardas artísticas e musicais desse período. E a letra E. Todos os demais festivais que seguiam o seu de 68 foram marcados pela intensa radicalização política e pela apresentação de canções revolucionárias, provocando seguidas repreensões dos dirigentes militares. Beleza? E aí, vamos lá. Olha só, vamos entender o seguinte, tá? Na verdade, ele quer em relação ao próprio texto. O texto, na verdade, que me interessa para te ajudar é o texto maior, tá? E ele vai te responder, porque olha só, ele vai dizer aqui, quer ver, ó? Aqui, quer ver, ó? Ele vai dizer aqui, ó, arquibancada, ó, vaiou, Sabiá do Tom Jobim, né? Vaiou por 23 minutos. Talvez tenha sido a mais longa das vaias ouvidas nos auditórios do país. E olha que interessante, ó, não era o tom que se apupava, muito menos o júri que deixara caminhando em segundo, certo? Aqui, ó. Pô. Eita, ajeita. A vaia era contra a ditadura e aquela seria a última manifestação vocalista, aqui, pá, das multidões brasileiras, tá? E aí guarda essa informação para a gente poder resolver a questão. Vamos lembrar do seguinte, tá? Eu tô em 68. Vamos lembrar que em 64 eu tinha tido um golpe militar apoiado por setores civis que viria a derrubar o governo João Goulart, certo? João Goulart cai em 64 e em 68 você começa a organizar a tal da ditadura militar brasileira ou ditadura civil militar brasileira. No primeiro momento, então, como João Goulart foge, ele aceita o golpe e foge, ele não reage, o Congresso vai decretar ali a presidência vaga e aí você vai colocar para governar de fato esse processo, então, o seu primeiro presidente general desses anos de 64 até 85, Humberto Castelo Branco, beleza? E aí, sempre sob a desculpa de que os militares estavam assumindo o governo para limpar o Brasil da ameaça comunista e aí, logo após isso, devolveriam o poder aos civis. Tranquilo? E aí, então, nesse processo, vamos organizar algumas questões. Primeiro, eu vou permitir a Castelo Branco que você passe a caçar mandatos políticos de oposição, esses caras ligados, vistos como ligados à esquerda, o que seriam, então, subversivos, uma ameaça à nação. Ao mesmo tempo, a ideia é de você acabar com a estabilidade do serviço público, pela mesma questão de você poder eliminar as ameaças subversivas. Seguindo esse processo, nós temos o primeiro ato institucional do Brasil, chamado AI-1, que vai determinar, a grosso modo, que Castelo Branco acaba sendo eleito indiretamente presidente da República. Tudo bem? Seguido, então, do AI-2, que legitima o AI-1, essa eleição indireta, fecha os partidos políticos brasileiros e apenas permite dois, a chamada Arena, ou Aliança Renovadora Nacional, que seria então o seu partido favorável ao governo militar, e o MDB, que seria o seu Movimento Democrático Brasileiro, ou a oposição consentida. O AI-2, então, dá origem depois ao AI-3, que você vai levar as eleições diretas para governo do Estado e município. E em 67, o AI-4, que é a nossa nova Constituição, que a grosso modo incorpora os atos institucionais anteriores. Só que em 68, nós estamos vivendo, no mundo como um todo, basicamente, uma coisa chamada de contracultura. Uma série de contestações aos padrões vigentes da época. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem o movimento hippie, a gente tem a efervescência, o fortalecimento do movimento que já vinha desde lá da década de 50, dos direitos civis negros norte-americanos. Figuras como Malcolm X, Martin Luther King, os Panteras Negras estão bombando numa questão de discutir a situação norte-americana, principalmente também ligada à questão da guerra do Vietnã, além da questão dos direitos civis negros no país. Na França, explode maio de 68. Na Tchecoslováquia, a Primavera de Praga. No Brasil, por exemplo, tem a Tropicália, e seu primeiro disco, Panis et Circense, uma lógica alusão à política de pão e circo lá do Império Romano, que disfarçava as mazelas sociais, jogando elas para debaixo do tapete com pão e circo, grandes festas. Só que 68 é um ano-chave por alguns outros acontecimentos que você tem aqui no Brasil. A começar, por exemplo, pela morte do secundarista Edson Luiz, certo? Em 68. O que acontece na verdade? Eu tenho uma manifestação contra o preço do bandejão de um restaurante popular chamado Calabouço. Edson Luiz é morto no confronto. É a primeira morte oficial do regime militar. Os militares até tentam pegar o corpo de Edson Luiz e levar para o ML. Os manifestantes não deixam, vão velar Edson Luiz na Cinelândia, na Câmara dos Vereadores. A missa de sétimo dia de Edson Luiz é um grande acontecimento. Nesse arraste, nós temos a chamada Passeata dos 100 mil. 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, exigindo a questão
de questionar essa ideia desse modelo transitório da ditadura militar. Cartazes como se fosse seu filho, beleza? Ou seja, você começa ali uma manifestação popular contrário ao regime que se colocava nesse momento. E aí, então, para coroar a ideia, Márcio Moreira Alves, um deputado do MDB, pede a palavra no Congresso e simplesmente esculhamba o regime militar. Prega, inclusive, um grande boicote aos militares, um boicote ao 7 de setembro, a grande parada militar. Ele fala, inclusive, que as mulheres que namorem os militares boicotam os militares. A reação militar é exigir que Márcio Moreira Alves tenha o seu mandato cassado. O Congresso diz não. E aí, essa efervescência, essa movimentação de 68 contra o golpe ganhando espaço, e aí a ideia do próprio festival entra um pouco nessa vibe, acaba fazendo com que você decrete o ato institucional número 5. O momento no qual você coloque, então, a ditadura total no Brasil. Ah, estou falando de que governo, tá? Porque eu falei de Castelo Branco. Castelo Branco vai só até 67. 68, quem governa o Brasil é Costa e Silva, tá? Quem são seus presidentes militares na ordem? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, certo? Então, Costa e Silva é o cara que vai decretar em 68 o AI-5. Não existe mais mandato de segurança, não existe mais habeas corpus. A censura está institucionalizada, beleza? Eu posso fechar o Congresso a hora que eu bem entender. Só que o problema é que Costa e Silva acaba sofrendo um derrame, não fica muito tempo, entra então Médici. E aí, se o Costa e Silva é o cara que cria o AI-5, Médici é o general que coloca ele para funcionar. É que você tem as grandes manifestações ali, certo? O pau tá quebrando. De um lado, os militares, TOPS, DOICOD, CIEX, CENIMAR, CISAR, SNI, o Serviço Nacional de Informação, a tortura comendo solta. Do outro lado, a reação, a questão dos movimentos guerrilheiros, urbanos e rurais, certo? ALN, VAR Palmares, MR8, Guerrilha da Araguaia, beleza? E nessa efervescência que você tem de movimentos pró e contra, certo? Essa violência que está rolando nesse momento, você tem também o chamado milagre brasileiro. Uma política baseada em, criada melhor por Delfim Neto, uma entrada maciça de capital estrangeiro que vai levar a uma elevação do PIB brasileiro. E aí, um cuidado, tá? Elevar o PIB não significa necessariamente distribuir renda, certo? O PIB sobe, porém você não distribui a renda, tudo bem? Nesse arraste você tem o uso da Copa de 70, os slogans ufanistas, as obras faraônicas. Sai o nosso querido Médici, nosso querido é maneira de dizer, tá? Sai Médici, junto com ele a crise gerada pela crise do petróleo, a primeira delas em 73. Nós temos agora Geisel, que promete uma abertura lenta, gradual e segura. Com Geisel, o que nós vamos ter nesse momento? A necessidade de buscar formas alternativas de combustível, de energia, uma vez que tem essa crise do petróleo. Pro-álcool, acordo atômico nuclear com a Alemanha, Brasil e Alemanha, certo? Ao mesmo tempo, cai uma bomba no colo do governo militar quando você tem a morte de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho. Manuel Fiel Filho um pouco menos com espaço na mídia. Vladimir Herzog, muito. Jornalista famoso, é chamado a prestar depoimento no DOPS e aparece enforcado na cela. Um enforcamento extremamente mal explicado, com um cinto que não existe, com uma posição que é impossível se enforcar. Procura no Google aí que você vê a imagem dele tranquilamente. Isso faz que, na verdade, Geisel jogue para os dois lados. Ao mesmo tempo, por exemplo, que você vai estar caminhando para o fim do AI-5, no final do mandato do Geisel, ele vai criar os chamados senadores biônicos dos pacotes de abril. Um terço do Senado é escolhido diretamente pelo presidente. Chegamos ao nosso último presidente civil, Figueiredo. É o cara que vai fechar essa questão do regime militar, com algumas estratégias clássicas. Por exemplo, o fim do bipartidarismo. Óbvio, eu vou pegar a minha oposição e vou diluir em vários partidos. Ao mesmo tempo, a lei da anistia, ampla, geral e restrita. Uma forma de você anistiar todo mundo, torturados e torturadores, certo? E, finalmente, a ideia de você vetar as diretas já, você não permitir que ela vá além na sua proposta, porque você tem as diretas já pedindo eleições direto presidente, isso gera a emenda Dante de Oliveira, falei numa outra questão, você não consegue ela e você faz uma eleição indireta para a presidência da República, beleza? Um resumo muito rápido da ditadura militar brasileira, 64 a 85. Mas vamos voltar à questão. Porque eu falei para você prestar atenção naquilo que eu marquei ali, né? A arquibancada vaiou por 23 minutos, talvez tenha sido a mais longa das vaias ouvidas no auditório,
Não era Tom que se apupava, muito menos ao júri que deixava caminhando em segundo. A vai era contra a ditadura e aquela seria a última manifestação vocalista das multidões brasileiras. E aí, vamos lá. A letra A fala que o resultado do Festival Internacional da Canção de 68, devido à vitória da canção Sabiá, forneceu um argumento decisivo para o regime se estabelecer em AI-5 em setembro de 68. Não, tá? Mas se você vai pensar pela questão da letra da música, você tem caminhando infinitamente mais afrontosa do que Sabiá, que é uma crítica mais velada. Então, tira A da história. B. Muitos presentes ao Maracanã vaiaram a canção Sabiá porque desejavam, certo, a vitória da canção de Vandré, que defendia uma ação direta contra a ditadura e expressava claramente ideais da esquerda da época. A C fala em proibição da canção Caminhando. Ocorreu porque isso encorajou militares a iniciar as conspirações contra o governo do presidente João Goulart. Não, na verdade, 68. João Goulart caiu em 64. D. A radicalização política implementada no Brasil foi na década de 60. Manteve-se alheia a movimentos culturais da vanguarda. Não manteve-se alheia nenhuma. Está tudo dentro daquele mote ali de contracultura. E a letra E. Todos os demais festivais que se seguiram em 68 foram marcados pela intensa radicalização política e pela apresentação de canções revolucionárias, provocando as seguidas repreensões de direitos militares. Desconfia sempre em questões de história, onde a opção fala sobre todos, nunca, sempre, nenhum. Desconfia, eu não posso afirmar isso. Então, óbvio que pra gente, a resposta correta tem que ser a letra B de bola. E, na verdade, se você parar de pensar, é exatamente aquela parte ali, que se você ler com carinho, foi a parte que eu peguei e copiei para você do texto. Quando você tem a ideia que queria baseante, a ideia de que você vai a Sabiá, porque caminhando é muito mais uma questão de que seria uma questão mais direta, uma vai contra a ditadura. Beleza? Fechamos então 10 questões desse simuladinho FGV Rio de Janeiro. Mas vale para São Paulo, vale para qualquer FGV que você quer, porque o padrão das questões são os mesmos. Beleza? E chegamos então ao final do nosso simulado. Espero que tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Me fala aí como é que foi, se funcionou, se ajudou depois da prova. Me fala como é que você foi na prova, que eu tô louco para saber. Beleza? Abraço e até qualquer dia.